Grupo Engenheirando para a Vida. Nós somos um grupo que pertence ao eixo de engenharia de produção e nós buscamos soluções em processos produtivos com a implementação das técnicas, ferramentas e metodologias da engenharia de produção. O grupo Engenheirando para a Vida pertence à Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nós somos alunos do Polo de Jandira, pertencemos à turma que se iniciou no segundo semestre de 2017. O Engenheirando para a Vida tem alguns integrantes. São eles: João José da Silva Neto, que é o nosso líder, Jobson de Oliveira Souza, Roberto Leme de Moraes, Vitor dos Santos Nascimento, que é o dono dessa voz, quem vocês escutam, o Ender Trajano da Silva. Quando falamos em engenharia de produção, logo vem à nossa mente projetos, indústrias. Vamos falar um pouquinho da palavra projeto. Bem, essa frase ela vem aqui para nossa reflexão no sentido de o início de um projeto vem acompanhado com uma necessidade de solução ou uma inovação com suas bases. Vamos entender. Então, se há um problema, é necessária uma solução. E o trabalho para conseguir essa solução é um pequeno projeto a ser iniciado. Ou o início de um projeto também pode vir de uma inovação. Talvez haja necessidade de inovar alguma peça no mercado, algum método no mercado. Então aí também nasce um projeto. O nome do projeto do nosso grupo é Maximização do Processo de Produção do Pedal de Acionamento de Freio. Nós vamos entender o que é esse pedal de acionamento de freio e qual é o problema que está acontecendo na sua linha de produção, que é necessária essa maximização. A equipe de projetos do grupo Engenheirando para a Vida desenvolveu um pequeno escopo de projeto, onde nós usamos um business case, que uma tradução direta seria um caso de mercado, onde nós levantamos algumas informações pertinentes para o início de um projeto. Onde a empresa ela é do setor metalúrgico, ela está na região metropolitana de São Paulo. O segmento dessa empresa ela desenvolve peças forjadas e usinadas para o setor automotivo de leves, pesados, eletroferragem e mercado de reposição. O processo produtivo que nós identificamos que é necessário a implementação de uma melhoria é o processo de fabricação da peça pedal de acionamento de freio, que nesse trabalho vai ser resumido como PAF. Essa peça ela pertence a um trator agrícola. O motivo que levou o grupo Engenheirando para a Vida a identificar a necessidade de uma melhoria no processo de fabricação do PAF foi que houve um aumento de 250% na demanda dessa peça. Infelizmente, a empresa ela não estava preparada para atender essa grande demanda. Consequentemente, comprometeu o faturamento do cliente e também da fornecedora. Então, o cenário era de ociosidade na linha de produção do item, do PAF. A empresa ela não estava pronta para aguentar essa alta demanda porque geralmente ela não produzia em alta quantidade. Então fazemos a pergunta: o que fazer então com esse problema? O grupo desenvolveu duas metas. A primeira é resolver situações que estão gerando gargalo, ou seja, uma restrição, uma alimentação que se refere à capacidade do processo produtivo do PAF. E a segunda meta é garantir novamente à empresa metalúrgica a participação no mercado através de um processo eficiente e otimizado. É muito comum identificar gargalo em vários processos produtivos em várias indústrias de vários segmentos, mas é mais comum ainda que essas empresas ignorem esse gargalo. Consequentemente, permanecem com um processo produtivo limitado e ineficiente. Por isso é a necessidade de uma equipe de engenharia de produção, um engenheiro de produção, para solucionar esse problema. Devemos pegar essa ideia, amassar e jogar fora. Ligando essa necessidade de melhoria no processo do PAF, buscamos uma solução para esse gargalo.
e, consequentemente, conseguimos um processo eficiente e otimizado. Vamos destrinchar um pouco sobre essa implementação. Aqui está uma imagem representativa do PAF, a nossa peça, o pedal de acionamento de freio, no qual essa parte aqui do PAF se chama haste e essa parte aqui se chama cubo. São duas partes distintas, porém juntas, no final do processo, elas se tornam o pedal de acionamento de freio. Analisando o processo de produção do Analisando o fluxograma, o processo de produção do PAF, olhando de baixo para cima, tá? Bem, os dois começam de formas distintas, né, a serem produzidos até chegarem nessa parte aqui do processo, onde tanto a haste e o cubo, ou seja, essa peça inteira, elas passam por esse processo junto até chegar na parte final, etapa final, que é a peça final, pedal de acionamento. Analisando o processo de produção do PAF, localizamos um pequeno gargalo. Esse gargalo ele estava na etapa de aquecimento, consequentemente na etapa da primeira e da segunda dobra da parte da haste. Esses processos de dobra e aquecimento eram feitos de formas manuais, com a tecnologia rudimentar, e também o ciclo de aquecimento e dobra era muito demorado. E para fazer essa primeira e segunda dobra, essas etapas levavam aproximadamente 6 minutos por haste, por peça, por PAF. Logo após identificarmos o gargalo no processo produtivo do PAF, esse slide serve para demonstrar de forma visual como esse processo era feito. Bem, queimando o gás acetileno, conseguia aquecer a haste, que é essa peça aqui, que está sendo dobrada nessa ferramenta, uma ferramenta rústica. E essa dobra ela é feita de forma manual. Consequentemente, se esse dispositivo ultrapassado, ele não estava atendendo a demanda do cliente. E essa etapa demorava aproximadamente 6 minutos para fazer essa primeira dobra e a segunda dobra. Logo após identificarmos o gargalo no processo produtivo do PAF, voltamos ao seu fluxograma de processo. Bem, essas duas setas elas estão mostrando a etapa onde estava o gargalo, que era a etapa de aquecimento e de dobra da haste. Bem, o aquecimento ele era feito de forma manual e para aquecer era usado um gás, o gás acetileno. A implementação que o grupo Engenheirando para a Vida fez foi mudar a forma de dobra da haste para um método mais eficiente e eficaz, usando uma prensa mecânica e o aquecimento da haste por indução eletromagnética. Usando a ferramenta AutoCAD, o grupo Engenheirando para a Vida conseguiu desenvolver a peça, o protótipo da peça, que se incumbirá de fazer o dobramento mais eficaz e eficiente da haste do PAF. Essa peça ela deve ser acoplada tanto à parte superior e à parte posterior da prensa, e ela se incumbirá tanto de fazer a indução eletromagnética e também o dobramento mecânico dessa peça. Aqui está a peça sem a prensa, essa peça e essa peça posterior devem ser acopladas à prensa e elas farão essa atividade, esse processo de forma mais eficaz, eficiente e rápida. Para iniciarmos a melhoria no processo produtivo do PAF, nós identificamos que o tempo de implementação levaria aproximadamente 2 meses. O investimento necessário seria de matéria-prima para dobrador, R$ 2.500, de mão de obra de projetos, R$ 2.000, mão de obra e ferramentaria, R$ 4.800, num total de implementação de projeto de R$ 9.300. A implementação da melhoria
visa usar de forma sustentável a energia. O aquecimento por indução gasta energia somente no momento que a peça haste está em contato com a peça que vai fazer o seu dobramento. Antes, no processo, havia uma tocha acesa consumindo acetileno o tempo inteiro. Sendo assim, há uma melhoria contínua e um gasto a ser diminuído com o uso do aquecimento por indução. Aqui está uma imagem representativa dessa prensa e o nome desse novo equipamento a ser usado é prensa mecânica de acionamento por fuso com a capacidade de 270 toneladas. Logo após a implementação do nosso projeto, os resultados eles foram notórios. Houve um menor ciclo de aquecimento na dobra, ou seja, houve mais eficiência no processo de dobra, de forma mais rápida e eficaz. O processo que antes levava 6 minutos passou a 1 minuto e meio por peça. Também houve melhoria na precisão na operação, tanto na repetibilidade de peça e também na reprodutibilidade de peça. Também houve redução de retrabalhos e também melhoria na ergonomia conforme a NR17. Os resultados obtidos trouxeram novas possibilidades. Caso a demanda dessa peça aumente, com 2 operadores auxiliando no aquecimento, o ciclo cai para menos de 1 minuto, para 45 segundos. Então, caso a demanda pela APAF, pedal de acionamento de freio, aumente, usando 2 operadores, o processo será ainda mais otimizado. Chegamos à conclusão do nosso projeto. Aqui está o veículo agrícola, onde o pedal de freio que é usado nesse carro, nesse veículo, é o nosso pedal de acionamento de freio, a nossa peça. Aqui está a sua implementação após ser pintado. E esse foi o nosso projeto. E esse foi mais um projeto implementado pelo Grupo Engenheirando para a Vida, assuntos que têm relação com engenharia de produção. Gostaríamos que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse um like e também comentasse aqui embaixo o que você achou. Muito obrigado, desde já, tchau!